Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Vamos para a correção dessa atividade dessa semana, referente ao cronograma, 10 a 13 de novembro. Vamos iniciar então com os livros didáticos de língua portuguesa, na página 153. Aqui vocês estão estudando o quê? Histórias em quadrinhos, tá bom? E a interpretação deles também. Um pouquinho da linguagem formal e informal, né? E um pouquinho dos verbos também estão incluídos na interpretação. Aqui vocês leram a participação do Cascão em Parquinho, Comigo Não. Depois temos a próxima página, que é a continuação dessa história em quadrinhos. E depois já temos a primeira perguntinha, que é a atividade 2. Copie uma fala de Cascão que mostra a zombaria que ele fez com o Dudu. O que é zombar de alguém? É tirar sarro de alguém, não é? E nessa historinha tem momentos que ele zomba de Dudu. Quais são esses momentos? Aqui o livro sugeriu. Cuti-cuti. Balança a fralda, ui, ui, que mimo. Então, todas essas expressões, tá bom? Representam o quê? Uma zombaria, então a nossa resposta correta. Na nossa próxima página, 155, temos a atividade 3, 4 e 5. Na atividade 3, temos aqui, para reler, né, uma fala, e temos aqui duas palavras em destaque, fala e gosto, ok? Essas duas palavras são verbos, por quê? Porque conseguimos conjugar no tempo, passado, presente, futuro. Por exemplo, fala no passado, ele falou, presente, ele fala, futuro, ele falará. Então, palavras que dá para mudar nos tempos verbais são considerados o quê? Verbos. Sabendo disso, vamos para a perguntinha. Releia os verbos destacados, eles estão empregados no presente, ou seja, o tempo verbal é presente. Por quê? Então, nossa resposta correta é a primeira alternativa, tá bom? Faça um X no quadrinho. Mostram porque mostram o que o menino sente no momento em que fala, pois o presente é no momento que está acontecendo. Depois temos a atividade B da 3 ainda, a quem a forma verbal gosto se refere, né? Que eu gosto de parquinho, tá? Quem é que gosta de parquinho? Então, esse verbo está se referindo ao Dudu. Por quê, pessoal? Porque o verbo sempre se refere a alguma pessoa. A gente tem que ler o contexto da frase para poder entender a quem o verbo está se referindo. Nesse caso, foi ao Dudu. Então, vocês escrevam aí e coloquem o ponto final. Atividade 4. No quarto quadrinho, Cascão disse. E aqui tem a fala que ele disse e duas palavras destacadas. Sei e quer, que também são o quê? Verbos. Depois tem a perguntinha. Assinale o motivo porque Cascão os verbos destacados no presente, ou seja, está acontecendo agora. A nossa resposta correta é a segunda alternativa. Faça um X no quadrinho, tá bom? Quem errou, arrume. Então, nossa resposta correta dá 4. Mostrar certeza no momento em que está falando. Depois temos a atividade 5, onde mostra uma parte das histórias em quadrinhos e a perguntinha abaixo. Que verbo Cascão usa para indicar um fato acontecido no dia anterior? Então, vocês tinham que ler aqui os balãozinhos para achar o verbo e ainda achar um verbo do dia anterior, quer dizer, um verbo que esteja no passado. Qual é esse verbo? Choveu, tá bom? Então, essa é a nossa resposta correta. Quem acertou, vai colocando certo aí nas questões. Próxima página, 156, temos atividade 6 e atividade 7. Na atividade 6... saiu um pouquinho do verbo para falar sobre a língua falada e a língua escrita, ok? Então, a das 6, que verbo está sendo usado na forma reduzida? Sabe quando pegamos as palavras e reduzimos-as? Por exemplo, né, representando não é? Então, aqui será o tô. Por quê? Porque está aqui no quadrinho. Essa expressão, tô. E na B, está perguntando a que forma verbal essa forma corresponde. Então, tô representa o quê? Então, estou, né? Tô é a redução da palavra estou. Então, essa é a nossa resposta correta da B, estou. Depois temos a 7, que tem 3 verbos destacados, nada, podem, caiu, né? Então, de acordo com esses, vamos responder aqui as questões. A pergunta, em que tempo os verbos destacados foram empregados? No presente, no passado e no futuro. Então, cada um tem o seu, né? Então, nada e podem está no presente. E o último verbo destacado, caiu, está no passado. Atividade B. Que tempo foi o mais empregado nesses títulos de história? Se eu tenho 2 verbos no presente e um no passado, então o tempo mais empregado foi o presente, correto?
E a atividade C, né, pede para sublinhar a quem o verbo está se referindo. Já estamos vendo aqui a resposta, então, a primeira notícia, nada se refere à mulher. A segunda notícia, podem, se refere ao quê? Aos dinossauros gigantes sul-americanos. E a última notícia, o verbo caiu, se refere à população de animais selvagens, então está grifando eles. Assim finalizamos, pessoal. Agora vamos para a matemática. Vamos para a página 138 do livro, para a correção. Essas atividades já haviam explicado para vocês bem detalhadamente no livro, no vídeo de explicações da semana, então eu vou passar apenas as correções. Então vamos lá. A primeira parte que vai ter a mesma cor, né? Por exemplo, o amarelo, é só um exemplo, pessoal. Então todas que vai ter a primeira parte da mesma cor é a unidade de milhar, 10 centenas, 1000 unidades e 100 dezenas. Então, todas essas vai ficar com uma cor. E a parte vai ficar com outra cor, porque representa o quê? O mesmo número. É o quê? 100 unidades, 10 dezenas e uma centena. Vai representar outra cor, tá bom? Uma cor representou 1000, outra cor representou 100, para vocês diferenciar entre um e outro. Na atividade 2, já expliquei para vocês. Então, a resposta da B ficou 1000 mais 30 mais 7. A resposta da C ficou 100 mais 10, que é a decomposição, né? E a D, a resposta ficou 1000 mais 1. Depois temos a atividade 3, que seriam várias somas, várias adições, que o resultado seria o quê? 1000. Então, vamos lá. Eu já tinha dado para vocês 800 mais 200, que é igual a 1000. Então, o primeiro quadradinho, 100 mais quantos para dar 1000? 900. Aqui, 400 mais quantos para dar 1000? 600. E 300 mais quantos para dar 1000? Então, preenchi aqui na lacuna, 700. Próxima página, 139. Temos aqui a atividade 4, 5 e 6. A 4 são algumas perguntinhas, como eu havia explicado. Então, já vou dar a resposta. Na atividade A resposta é 4 centenas. Na atividade B, 100 dezenas. Na atividade C, 900 unidades ou 20 unidades. E na atividade D, o número que se forma nessa decomposição é 1532. Na atividade 5, temos números decompostos. A gente tinha que fazer o quê? Compor esses números. Então, vamos lá. Atividade A, eu já tinha dado a resposta, 1074 para vocês, como modelo. Atividade B, nossa resposta é 1802. A C, 1580. A D, 1201. E a E, 1620. Na atividade 6, agora é com o ábaco. E era para vocês escreverem por extenso o número, ok? O mesmo número que está aqui no quadro de valor posicional, onde tem as casinhas, percebam? Também esse mesmo número está representado no ábaco. Então, para vocês aqui aprenderem como que representam os números no ábaco. O número que tiver na casinha é a quantidade de argolinha que vai estar na sua respectiva casinha, tá bom? E na hora da escrita ficou o quê? A 1069 e a B 1726. Próxima página, 140. Aqui vamos trabalhar o quê? Com os milhares, correto? Na atividade 1 era para vocês desenharem no ábaco. Então, o primeiro, atividade A, dá 1000. Como eu represento 1000 no ábaco? Uma argolinha na unidade de milhar. E nas outras casinhas não tem argolinha, porque está representando os zeros. Se é zeros, nenhuma argolinha, tá bom? Na atividade B, 2000. Então, como que é a nossa resposta correta? 2 argolinhas na unidade de milhar. E na atividade C, 3000, 3 argolinhas na unidade de milhar. Na atividade 2, material dourado são cubos, né? Cada cubo representa 1000. Então, que número que está representando em cada situação? Na A, 5 cubos, 5000. E na B, 8 cubos, 8000. E na atividade 3, era uma sequência numérica de 1000 em 1000. Então, vocês tinham que preencher essa sequência. A sequência ficou 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 e 9000. Próxima página, temos aqui a atividade 4 e 5. Aqui são adições e subtrações que vocês tinham que fazer, né, usando o cálculo mental. Então, 1000
mais 3.000, apenas vou somar o quê? A parte da unidade milhar. 3 mais 1, 4, então já sei que é 4.000, tá bom? Na B, 2.000 mais 2.000 mais 3.000, basta eu somar o quê? O número maior aqui da unidade de milhar, consigo fazer o cálculo mental sem montar a continha. Então, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, 7.000. Com esse mesmo pensamento, nas subtrações, 7 menos 4, 3. Então, 7.000 mais 4, menos 4.000 é igual a 3.000. E 6 menos 6, 6.000 menos 6.000, igual a 0. Tá bom? Atividade 5 era para vocês escrever os números a seguir, né? Como adição ou subtração de unidades de milhar inteiras. Então, temos aqui já a resposta. 5.000, 2.000 e 3.000. Vocês tinham que inventar, né? Por isso que as respostas pessoais. Inventaram um cálculo para chegar nesse resultado. Então, na A, ficou 2.000 mais 3.000, onde o resultado dá 5. Na B, ficou 9.000, já é uma subtração. 9.000 menos 7.000, onde o resultado dá 2.000. E na C, aqui no livro sugeriu mais uma subtração. 8.000 menos 5.000, onde deu o resultado de 3.000. Então, corrijam aí e colocam certo nas questões. Vamos agora para as correções das atividades de história. Aqui vocês aprenderam sobre a brincadeira indígena, porque eles brincam, têm suas próprias brincadeiras de acordo com a cultura deles, né? Riné, Cuputimo, perdão, tá? Riné, Cuputimo, que é a forma como fala essa expressão. Tá bom? Então, na pergunta, na sua opinião, em que local os indígenas brincam de Riné Cuputimo? Tá bom? Então, que local seria, pessoal? O local ali da aldeia, é uma área reservada ali para as brincadeiras, no espaço, né? No ambiente, no ar livre, ok? Na atividade 2, explique no caderno as regras do jogo. Então, qual eram as regras do jogo, pessoal? Então, 1. Traçar riscos no chão para demarcar o espaço da brincadeira. 2. Correr em um pé só, sem trocar de perna, até atingir a linha de chegada. 3. O vencedor é quem ultrapassar a meta ou chegar mais longe. Ok? Então, se vocês escreveram certo, não com essas palavras, mas estiver fazendo sentido, então está correto, não precisa apagar e fazer de novo. Tá bom, pessoal? Vamos então para a página 119. Temos aqui a atividade 3, que era para vocês escrever as brincadeiras da nossa região, as brincadeiras que vocês brincam. Tá bom? Aqui vocês poderiam colocar várias opções. Eu não vou falar não, porque assim que vocês forem me enviando as fotos, aí a gente vai conversando, porque se eu falar, vocês não vão pensar sozinhos, tá bom? E essa última atividade também vou aguardando as fotos para a gente interagir e conversar. Aqui pergunta aqui que vocês sabem, né, sobre os indígenas da nossa região. Como não temos, eu pedi para vocês colocarem tudo que vocês sabem sobre os indígenas. Assim finalizamos. Ah, não, tem mais uma parte, a parte 120, tá bom? Temos aqui a atividade 1 e a A e a B da 1. Temos aqui uma frase que é uma afirmação. Os indígenas respeitam a terra, não esgotam a natureza, pois dependem dela para viver. Ou seja, eles vivem de forma sustentável, respeitando o meio ambiente. Já sabemos disso. Então, essa frase é verdadeira ou falsa justifica a resposta. É claro que essa frase é verdadeira. Por quê? E por que ela é verdadeira? Vamos lá para a resposta. Está escrito assim: a forma como os indígenas usam os recursos da natureza mostram uma preocupação com a sua preservação. Os indígenas caçam, pescam e coletam frutos para obter alimentos. Fazem suas moradias, utensílios e brinquedos com materiais retirados da natureza, respeitando os limites do que é necessário para o seu dia a dia, sem intenção de acumular. O que vocês precisam entender aqui, pessoal, é a diferença nossa dos índios, tá bom? Dos indígenas, porque nós moramos na zona urbana, temos a mania do consumismo, de comprar muita coisa e às vezes sem necessidade, prejudicamos sim o meio ambiente, esgotamos os recursos naturais da natureza, e não somos sustentáveis, não vamos lá e não plantamos outras árvores, enfim, não somos apenas os consumidores. Os indígenas, eles retiram da natureza da mesma forma que nós retiramos da natureza também. Mas o quê? Eles retiram de forma consciente, de forma sustentável, tá bom? De forma o quê? Se eles retiram árvores, eles plantam árvores de volta, eles cultivam o que comem, né? Ou seja, ali eles vão equilibrando o meio ambiente,
tá bom? E não devastam o meio ambiente. Eles também não poluem rios, não poluem o solo, não poluem o ar, tá bom? Então essa é a diferença entre a forma como eles tratam o meio ambiente, mesmo retirando dele para viver, e a nossa forma como tiramos do meio ambiente, como tratamos do meio ambiente e não cuidamos desse ambiente. Então, né, precisamos muito aprender com os índios, com os indígenas. Atividade B, explique como os indígenas cultivam suas roças sem esgotar a natureza. De acordo com o texto, vamos ver para a resposta correta. Os indígenas derrubam uma pequena área de mata, queimam as árvores para fertilizar o solo e usam essa área para plantio por 2 anos. Após esse período de 2 anos, eles mudam a roça para outro local, para a natureza se recuperar. Então, olha o carinho, o cuidado e a preservação que eles têm com a natureza e o meio ambiente. E na atividade 2, temos 3 utensílios, era para ligar os utensílios ao que ele se refere. Então, o primeiro figura, se refere ao quê? A confecção de ferramentas para a caça. Então, podem fazer um traço, uma ligação. A segunda ilustração refere-se ao quê? Ao preparo de comida. Então, podem fazer a ligação. A terceira e última figura é o quê? Um barco, não é? Um barco, uma canoa, representando o quê? A pesca. Tá bom? Então, corrigido história. Vamos então para a correção de geografia. Na página 108, temos um capítulo novo, capítulo 11, que é a cidade. Já aprendemos sobre o campo, as características do campo, o trabalho no campo. E agora estamos o quê? Aprendendo como que é aqui na cidade, onde moramos, que é a paisagem urbana, a zona urbana, os seus elementos, a sua dinâmica. Nessa parte eu já conversei com vocês, expliquei cada atividade aqui no vídeo de explicações da semana, então já vou passar para essa próxima parte, que é as paisagens da cidade. Temos aqui um pequeno texto, né, para vocês estiverem fazendo a leitura, e imagens de 2 cidades, uma de Jataizinho, no Paraná, e a outra no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Embaixo temos 2 questões, correto? A primeira, em qual cidade predomina edifícios elevados, que são edifícios, é sinônimo, né, igual a prédio. Então, é claro que a cidade de Porto Alegre, visivelmente estamos vendo aqui, que contém mais prédios, mais edifícios. A perguntinha 2, em qual cidade ou qual das duas vivem mais pessoas? Como você chegou a essa conclusão? Tá bom? Então, olhando nas 2 imagens, por uma ser mais populosa, ter mais prédios, deduzimos o quê? Que Porto Alegre é maior. O livro respondeu. Vamos ver a resposta aqui do livro. Ó. Em Porto Alegre, né? Então, espera-se que vocês comentem o quê? Que a paisagem de Porto Alegre tem poucas áreas livres e muitos edifícios, o que indica que muitas pessoas vivem ali. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa resposta correta. Então, é Porto Alegre. Por quê? Porque tem tem poucas áreas livres e mais edifícios, indicando que mais pessoas vivem aqui, sendo que Jataizinho tem mais área de vegetação, mais área verde. Depois temos a página 110, as diferenças entre as cidades. Porque existem várias, inúmeras, milhões, milhares de cidades no mundo, não tem? Só que cada uma é diferente da outra, correto? Então, aqui tem imagens, ó, tem 3 cidades diferentes, com 3 imagens, paisagens diferentes. Sabemos disso, vamos para a questão. Essa questão era para vocês escrever a característica que vocês conseguem observar em cada paisagem, tá bom? E a legenda ajuda bastante. Então, aguardando aí as fotinhas de vocês para a gente conversar no particular sobre isso. Assim, deixa eu ver. Finalizamos geografia, vamos então para ciências. Essa primeira parte é a página 112, capítulo 10. O corpo muda com o tempo. Então, vamos aprender o quê? Sobre o desenvolvimento do corpo humano, sobre o desenvolvimento de vocês. E essa primeira parte eu expliquei cada questão, conversamos, né, no vídeo de explicações. Então, vamos para a próxima página. Aqui na página 113 temos o texto, as fases da vida. Então, aqui fala que são quantas fases? 4 fases. A infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, e explica um pouquinho sobre cada uma. Na página 114 temos aqui um textinho, e com base nele, né, que é Lucas que escreveu, né, o meu nome é Lucas, eu lhe conto um pouquinho sobre a vida dele. Então, com base nesse textinho, aqui tem uma foto de apoio, temos o que? A interpretação. Então, vamos lá. Quais etapas da vida humana estão presentes na história contada por Lucas?
Lembra que aprendemos sobre as 4 fases da nossa vida? Infância, adolescência, fase adulta e velhice? Então, quais delas estão presentes aqui nesse texto? Então, vamos lá, resposta correta. Infância, fase adulta e velhice. Tá bom? Atividade B pede para circular no texto o termo que indicam por que vocês chegaram nessa resposta. Então, quando ele fala bisavô, é o que? A fase da velhice. Quando ele fala avô, também a fase da velhice. Quando ele fala tio, pode ser avô, a fase adulta. Né? Quando ele fala quando eu era pequeno, está se referindo o quê? À infância, correto? E 7 anos também é uma idade que representa a infância. Por isso que essa é a resposta da A e por isso que esses termos estão destacados aqui na história. Depois temos a atividade C. De acordo com o que Lucas conta, você diria que ele é um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto? Né? Então, resposta fácil, né? Então, nossa resposta correta aqui é que Lucas é uma criança, tá bom? Prestes a entrar na adolescência ou já é um adolescente. A expressão quando eu era pequeno, por exemplo, é o início, ele não é um adulto ainda. Só que ele não se considera mais criança. Então, nesse caso, ele está na fase da adolescência. E depois fala para sublinhar um trecho do texto que reforce a resposta anterior. O que é sublinhar, pessoal? É riscar, é grifar. Por isso que no texto, aqui no livro, está grifado quando eu era pequeno. E a nossa última página, página 115. Temos aqui antes do nascimento, porque desenvolvemos muito depois que nascemos, mas antes também, na onde? Dentro da barriga da mamãe. Né? Então, temos aqui um bebê ainda dentro da barriga, né, chamado, considerado de feto, ó, já está grandinho, né, já está desenvolvidinho. Nessa foto aqui, 27 semanas, olha como que ele já tem a orelhinha, o narizinho, a boquinha, as mãozinhas, tudo formadinho, depois que nasce, olha que bebê, coisa mais linda, todas as suas partes, né? Então, temos aqui a atividade 1, observa as imagens acima, leia as legendas, pois ela ajuda bastante. Indique pelo menos 3 diferenças que chamaram sua atenção no desenvolvimento do feto até o nascimento. Então, ó, principalmente, pegando essa primeira imagem, a última, olha como o bebê está mais desenvolvido. O que vocês veem aqui no bebê recém-nascido, diferente do bebê do feto aqui de 7 semanas? Olha o tamanho, a legenda vai ajudar muito vocês. No tamanho do bebê, nas suas características, olha no corpinho, nos seus traços. Então, tem muita diferença aqui. Pediu para citar apenas 3 respostas pessoais. Então, eu vou respondendo no particular, conforme vocês forem me enviando as fotos. Ok, pessoal? Assim finalizamos, então, as correções dessa semana. Muito obrigada e até a próxima videoaula.